Tiquim de Minas segue viagem e hoje a gente desce as montanhas rumo à Zona da Mata. Terra de café forte, mãos firmes e histórias que brotam do chão como a raiz da mandioca. Porque em Minas, um tiquim já diz tudo. Hoje eu te trouxe aqui, no interiorzinho de Minas Gerais, entre as montanhas e os saberes, entre a serra de Carangola e Fervedouro, para você conhecer a nossa segunda personagem da série Tiquim de Minas. E é aqui, nessa casa com tradição mineira, que tem até um pé de café plantado na frente, que nós vamos conhecer a Iris, uma mulher que tem muito prazer e muito orgulho de falar sobre cultura, café e gastronomia mineira. Vamos lá conhecer ela? Oi, de casa! Oi! Vamos conhecer um pouco da sua história? Vem contar pra gente? Sim, só um tiquinho. Você me dá licença pra entrar na sua casa? Claro! Prazer! Seja bem-vinda. Iris, então quer dizer que aqui é a casa onde tudo acontece, onde você faz questão de contar essa história. É isso aí. Me conta aqui, e essa história da puba, de onde veio isso? É algo de família, é algo que veio da vida? Eu acho que é um encontro com a família, comigo, né, com o pão da terra, vamos dizer assim. O meu tio, ele é descendente dos índios que existiam aqui nessa região, os puris, e aí a avó dele ensinou para a mãe dele e a mãe dele ensinou para ele fazer um pão. E esse pão aqui a gente chamava ele de pulva. E essa receita ela foi uma adaptação dessa história. Eu era a única pessoa da família que gostava desse pão. Ele passou para mim essa receita e sempre que eu ligava para ele, eu falava: tio Oswaldinho, coloca a mandioca para pubar, pra gente poder fazer esse pão. Quantos dias ela fica fermentando? De 7 a 10 dias. E a fermentação é com água mesmo? Só descasca a mandioca e coloca ela toda tampada com água. E essa mandioca fermentada vira essa pulba, e esse pão que ela comentou da família já é a pulva, que é um pão feito da mandioca fermentada. É isso? Tô certa? Tá certíssima. Essa mandioca fermentada, a intenção dela é que com o tempo que ela fica mergulhada na água, ela solte esse aroma. E o aroma é de quê? O que tem que lembrar pra gente saber se deu certo ou não deu certo a fermentação? Ela tem que estar com cheiro floral, uma acidez, né, gostosa, um cheiro cítrico. Então, ó, esse é o tal do umami, que é aquele quinto sabor. Então agora a gente vai juntar uma tradição mineira, uma referência da história da Iris para poder trazer uma receita aqui que eu vou te falar. Eu nunca na minha vida imaginei de fazer um brownie feito de mandioca. Já imaginou? E você tem essa receita há muito tempo? Faz sucesso aqui na cafeteria? Faz muito sucesso. Eu tive que fazer algumas adaptações, né? Que a receita original era toda com a pulba e açúcar mascavo, erva doce. Tinha um sabor muito peculiar. Eu fazendo vários testes, ela não foi muito aceita. Então eu fiz umas adaptações para ficar mais moderna e para combinar também, harmonizar com café, com outras bebidas que a gente serve aqui. E aí ficou legal. Para agradar todo mundo. E vamos cozinhar? Mas antes disso, a gente vai, ó, vestir o nosso manto Cressol, trazendo um pouco de Tiquim de Minas. Eu vou fazer questão de vestir na Iris para que ela possa contar essa história pra gente trajada. Pra gente fazer essa receita, eu vou pedir agora pra Iris explicar pra gente todos os ingredientes que vão aqui. Vamos lá, passa a dica. A mandioca, a nossa estrela da vez. A gente vai precisar de 1 quilo de mandioca ralada, 6 ovos, 6 colheres de manteiga ou margarina e 200 ml de leite de coco. Tem o leite condensado, tem o chocolate branco e tem o açúcar. Esse daqui é opcional. Como a gente adaptou a receita para virar um brownie, então nós vamos usar hoje o chocolate branco. E essa aqui é a pulba e a gente usa um pouco para trazer aquela característica da nossa ancestralidade e um tiquinho de Minas na nossa receita. Vamos lá, primeira etapa. Você vai derreter o chocolate? Isso. E eu já posso ir descascando a mandioca, então. Pode, porque eu não vim aqui só para brincar, não. Vou pôr a mão na massa também. Vamos colocar ela para trabalhar, né? Então, bora lá. Ó, mandioca boa é assim, ó. Quando você bate, ela já abre. Aí você puxa aqui, ó. E a casca sai o quê? Inteira, bonita. Agora a gente vai ralar ela, porque vai entrar no brownie
da Iris. Além de descascar a mandioca, a Iris me deu a missão de ralar. E pra ficar gostoso, ele tem que ser ralado nessa área do ralo aqui. Que aí vai ficar essa fibra, assim, um pouco maior, que é o que vai dar a textura desse brownie. Será que eu já tô sabendo detalhes dessa receita? Então vamos lá, fazer massa. Conta pra gente, qual a ordem que entra os ingredientes no liquidificador? Então, aqui você coloca os líquidos primeiro, pra dar uma ajudinha no liquidificador. Então, leite de coco. Leite de coco. Agora a manteiga. A manteiga é bom derreter pra que facilite ali na hora da mistura. Ela não entra com temperatura diferente, né? Os ovos. E a dica do ovo, né? Se tiver o ovo for muito pequeno, que a gente tá usando ovo caipira, acrescenta mais um pouquinho de ovo. Então, em média, aí de 6 a 8 ovos. Se for hoje o ovo grande, 6, se não 8 ovos. Exato. Isso pra um tabuleiro grande, né? O chocolate branco. O chocolate branco. Pra facilitar, é bom também dar uma pequena derretida nele, pra facilitar na hora de bater, não ficar pedaço grande. E é aqui que vai dar a doçura, né, na massa. E aí, igual eu falei, você pode usar o leite condensado ou pode usar açúcar da sua preferência. Pra ele ficar especial, a gente vai colocar alguns pedacinhos da puba para bater aqui no liquidificador. Como a puba ela fica fermentando, a mandioca acaba ficando mais macia. Então você nem precisa ralar, pode colocar ela dentro do liquidificador e bater direto, é isso? Exato. Ó, já tô sabendo dicas de Iris aqui. E agora a gente vai bater. E aqui, Fernanda, a gente unta o tabuleiro com margarina ou manteiga e açúcar para dar aquela crocância. Esse brownie, ele é diferente porque você não joga a massa em cima da mandioca, é o contrário. Você vai forrar o tabuleiro com a mandioca ralada e depois você vai jogar essa massa aqui dentro e levar para assar. Ele fica com uma texturinha embaixo. Dá aquela crocância e aquele caramelizada, né? No tabuleiro tem que ficar mais ou menos com um dedo e meio, né? Não pode ficar muito alto, porque essa massa não leva fermento, então ele não vai crescer. Pra ficar com aquela textura de brownie mesmo. E outra dica super importante, Fernanda, é que a gente não pode amassar essa massa, então a gente vai só dar uma ajeitadinha no tabuleiro, para ela, uma batidinha, uma batidinha de leve, só para ele incorporar, né, mais nas fibras da mandioca ralada. Até para garantir que fique uma camadinha em cima que seja mais massa, com a potência do sabor da puba, e embaixo o crocante da mandioca normal. É isso aí. Massa pronta, tudo montado, agora a gente vai levar pro forno. Mas antes, eu vou pedir pra Iris dividir com vocês uma curiosidade que ela me contou mais cedo. Como que era feito o pão ou o bolo de puba? Esse bolo, ele era ralado mais fino, fazia a massa com bastante liga e ele colocava em volta do bambu, apertando assim no bambu, e a gente assava no forno de barro. A gente ficava lá e cada um assava seu próprio pão. Aqui a gente não tem o forno de barro, mas a gente tem o tradicional forno a lenha e a gente vai colocar lá para assar, para experimentar essa delícia. Vamos lá? Vamos lá. Iris não é só bolo de mandioca não é só brownie não. Ela mexe com café, ela tem uma queijaria, ela é secretária de agricultura, ela é mulher, é mãe, é filha, é tudo isso e além de tudo tem uma casa que ela faz questão de receber todo mundo. Você não nasceu aqui e ficou aqui, você foi buscar muita base para poder se transformar nessa mulher cheia de história. Quando eu voltei pro Brasil, eu tive essa vontade. Você foi pra onde? Eu fui pra Romênia. Pra Romênia. Foi longe buscar essa referência. Longe. Eu quis fazer um resgate cultural. Veio essa receita, né, que foi a estrela do resgate, vamos dizer assim, de culinária, né? Eu sonho primeiro para depois realizar. E a Cressol foi um parceiro muito importante nessa realização, nessa conquista. Vai muito além do dinheiro em si, né? É o sonho e a coragem que ela te dá para poder seguir. Então vamos esperar esse brownie que tá no forno e vamos lá conhecer a cafeteria da Iris. Você vai conseguir esperar um tiquinho? Vou esperar só mais um tiquinho.
Iris, sentada aqui nesse seu espaço, é tão bonito de ver porque conta um pouco da sua história, né? Desde o café, os certificados, os móveis antigos, que traz essa referência mesmo. E você comentou ali enquanto a gente estava cozinhando que a Cressol, ela foi muito mais do que uma cooperativa, né? Que ela foi realmente uma parceira, como se fosse um ente da família, né? Quando você falou ali, seus olhos encheram de água, foi uma emoção. Como que a Cressol entra tanto na cafeteria quanto na vida? Essa casa é uma casa que eu moro desde criança. E aí, quando eu voltei para cá, eu já estava introduzida no mundo do café. E aí, as pessoas de Fervedouro começaram a me convidar. Nós temos uma associação de cafés especiais muito bacana. Eles me convidaram para fazer uma palestra. E a Cressol era um dos apoiadores desse evento. Conheci o Giovanni e dali virou primeiro uma amizade. E depois eles fizeram tudo que você puder imaginar para que eu tivesse acesso ao meu sonho. E qual que era esse sonho? Ter uma máquina profissional dentro da minha cafeteria. Além de tudo que envolve a sua história, eu vi que tem vários pedacinhos de Cressol aqui. Em quais linhas a Cressol trabalha hoje em dia no seu negócio? A primeira foi abrir a minha conta jurídica, né, na cooperativa de Fervedouro. E aí nós fizemos um seguro. Hoje a gente usa também a maquininha da Cressol, o Pix da Cressol e o Fungetur. Eu consegui realizar o maior sonho, que foi adquirir a máquina através do Fungetur, que foi onde eles me deram acesso a esse crédito, que eles acreditaram no meu potencial e para mostrar que aqui na nossa região tem café bom. E essa máquina permite que a gente extraia os melhores cafés aqui da nossa região. Fungetur é uma linha de crédito que vem para poder valorizar pessoas assim como a Iris a realizarem os seus sonhos vinculados ao turismo. Aqui, como é uma região que traz essa rota e que cada vez mais ela quer justamente valorizar o turismo, a Cressol veio, ajudou ela a realizar esse sonho para poder ter um cafezinho de qualidade. Agora a gente vai para a parte mais gostosa desse vídeo, né? Porque eu já não tava aguentando mais de vontade de experimentar logo um brownie de mandioca pubada com chocolate branco. Você já imaginou isso? Eu não imaginei, mas agora eu vou experimentar. Vamos comer juntas? Então vamos nós, hein? E ela ainda fez no capricho, gente. Colocou até uma borboletinha aqui, ó. Camadinha crocante em cima. Camadinha caramelizada de mandioca por baixo. Cremoso por dentro. Não, ó. Que trem gostoso, gente do céu. Açúcar com mandioca criou isso aqui, gente? Não. E como tradição de encerramento da nossa série, a Cressol trouxe um presente para a Iris, que é para garantir que essa cafeteria tenha a marca de um tiquinho de Minas. Tá preparada para esse presente, Iris? Uma lembrança para você colocar aqui no seu espaço, para você nunca esquecer da importância que é essa cooperação entre você e Cressol e que fique marcado aí todos os seus sonhos daqui para frente. Muito obrigada, Fernanda. E que tal a gente tomar um cafezinho? Para brindar e fechar tem que ser com um cafezinho especial, né?